Aqui. Pronto. Tá gravando. Pronto. É porque para mim não estava aparecendo que estava gravando ainda. Então, você pode ir lá no que é acadêmico, que é o site, né, que ele está falando, no que é acadêmico, você consegue acessar suas notas, o diário, pelo que me falaram, foi reaberto para todo mundo. Então, para mim foi aberto, então para vocês deve ter aparecido também. E as notas não mudaram, são as notas que estão lá do ano passado. Beleza? E no final das contas, acabou que vocês acabaram que iam esperar para ver se melhorava, para que tivesse a parte prática presencial, mas no final das contas foi a mesma coisa, só fez atrasar, não foi? Enfim, já está gravando aqui. Eu vou começar aqui a apresentar, então. Gente, mas infelizmente isso acontece. O negócio agora é daqui para frente, então. E, vocês nunca tiveram sorte, mas acontece, tá? O importante é não desanimar. Vocês já estão perto de concluir, né? O pessoal que fez no ano passado, então, eu acho que já conclui esse ano, né? Então, bola para frente. Eu vou começar aqui a apresentar a minha tela, cadê? Essa nossa aula inicial vai ser uma aula muito mais de apresentação do que a gente vai ver mesmo na disciplina. Como eu estou entrando aqui no lugar do Paulo, o Paulo já tinha um andamento com vocês, eu vou abrir aqui o plano de ensino que estava proposto por ele, para que a gente possa alinhar para ver realmente o que, é que foi dado por ele, em que ponto vocês pararam, para que a gente possa ter um andamento da disciplina da maneira mais tranquila possível, né? Que não tenha muito dificuldade para ninguém. Então, essa disciplina de topografia é uma disciplina para o técnico integrado em edificações, né, do IF. Ela é uma disciplina do segundo ano, que no caso está período vespertino, mas esse horário a gente não sabe nem direito o que é que é. Ela tem uma carga horária total de 72 aulas, né, que seriam 54 horas. Ok. E teria uma carga horária de aulas práticas de 24, né? Mas aqui no caso acabou dividindo, acho que meio a meio, né? Pelo que eu entendi. Gente, se vocês forem falar alguma coisa ou quiserem tirar alguma dúvida, vocês podem me interromper, porque quando eu estou apresentando a tela eu não consigo ver aqui no chat, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, com essa disciplina vocês já viram então matemática, física e desenho básico e arquitetônico. O desenho que vai ser mais importante na hora de a gente começar a construir as poligonais, mas vocês vão ver também que é bem tranquilo o desenho de um poligonal, não precisa de nada muito elaborado, tá? A ementa da disciplina vocês já devem conhecer, né, também, mas revisando, a ementa da disciplina vai trazer conceitos, finalidades e importância da topografia, né, unidades de medidas, planimetria, altimetria, locação e nivelamento de obras, tá? Pelo que eu entendi, eu vou chegar lá mais na frente, então. Os objetivos dessa disciplina, então, são conhecer os conceitos básicos de topografia e, através do estudo de topometria e manuseio de aparelhos, realizar o levantamento plano altimétrico e locação de obra. E como vocês vão ver, né, já devem ter começado a notar, nesse primeiro semestre que vocês viram, como a topografia é importante para qualquer tipo de obra, né? Porque a gente vai precisar alocar as obras, vai precisar, para as obras de estradas também tem todo um estaqueamento que deve ser feito, tem os levantamentos topográficos mesmo das regiões para se ter as curvas de nível, antes de fazer até o projeto, né, das obras, tem todo, ela tem uma importância muito grande, principalmente quando a gente vai tratando de obras grandes.
Então, no primeiro semestre, eu acredito que vocês viram tudo isso, né? Sistemas de coordenadas, cartesianas e polares, relação entre os sistemas de coordenadas, projeção transversa de Mercator, latitude e longitude, viram a revisão de matemática com unidades de medida, trigonometria plana, trigonometria plana, seno, cosseno, tangente, por aí vai. Viram também métodos de obtenção das distâncias com medida direta de distância, medida indireta de distância, estadimetria com os teodolito, níveis e medidas eletrônicas de distância. Tá certo isso? Vocês chegaram a ver tudo isso, né? Sim? Pronto. Vocês chegaram a ver alguma matéria já desse terceiro bimestre aqui, com medidas de ângulos horizontais e verticais, rumo, azimuth? Chegaram a ver algo sobre isso? Eu dei uma olhada na página do Moodle, parecia que tinha como se fosse uma aula sobre isso já. Azimuth sim, né? Tá. Só azimuth, né? Rumo não. Então só azimuth. Tá. Então vocês, de certa forma, já meio que entraram aqui. Ok. Então, o que a gente vai ver nesse semestre, então, vão ser medidas de ângulos horizontais e verticais, a questão de rumo e azimuth, suas relações. No caso, eu vou trazer então uma revisão aqui desses ângulos horizontais. E como vocês falaram que viram só azimuth, na próxima aula eu já trago focando um pouco mais no rumo, para que a gente possa dar um segmento. Vamos ver sobre ângulos verticais, né, zenital, de altura, nadiral. Vamos estudar sobre a utilização de teodolitos e estação total para um levantamento planialtimétrico, né, um planimétrico, né, e um planialtimétrico lá mais para frente. No que concerne também ao cálculo das coordenadas parciais com distribuição linear angular, distribuição dos erros para o fechamento de uma poligonal, por exemplo, o ponto mais a oeste e cálculo de coordenadas totais. No quarto trimestre, a gente vai ver levantamento altimétrico, aqui nivelamento geométrico e trigonométrico, levantamento planialtimétrico, né, que é juntando os dois, principalmente o que a gente veria na prática, mesmo em campo, seria a utilização da estação total para fazer um levantamento planialtimétrico e fazer todas as correções da poligonal horizontal e de altimetria. Vamos estudar sobre cálculos de áreas e locação de obra. Tá certo? A metodologia que estava proposta aqui nesse plano de ensino já seria utilizar as aulas expositivas dialogadas, listas de exercícios, seminários em grupos, visitas técnicas por questões ainda da pandemia, creio que não vão ser possíveis a gente fazer, nem as aulas práticas em campo, mas a princípio nós vamos manter então essas aulas expositivas, que vão ser esses momentos síncronos que a gente vai ter toda sexta-feira, esse horário de 11h45 a 12h45. Vamos ter algumas listas de exercícios, algumas atividades avaliativas, né? Eu vou tentar trazer o máximo possível a prática para que a gente faça mesmo nesse momento remoto, mas de qualquer forma a gente vai se adaptando, tá? Essa estrutura não é uma estrutura totalmente rígida, a gente vai conversando durante o decorrer da disciplina e vendo o que é que mais se adequa, tá certo? Se eu for vendo, por exemplo, que se vocês estão tendo alguma dificuldade, por exemplo, a gente pode rever alguma metodologia, tá? Algum tipo de atividade, ok? Como recursos didáticos, basicamente o que a gente vai usar nesse momento remoto seria o computador. Eu acho importante também que eu coloquei para vocês um grupo no Telegram
para que vocês possam usar o Telegram também, né, o celular, que às vezes é um jeito mais rápido da gente se comunicar, caso eu tenha algum problema para acessar a sala algum dia, vá me atrasar, ou seja o que for, a gente pode se comunicar por lá também, além dos meios oficiais, que vão ser o meu e-mail, que eu sempre olho, eu olho todo dia, praticamente o dia todo ele está aberto, e no próprio Moodle, né, que é a nossa plataforma oficial. Então no Moodle eu também estou sempre disponível. É, acho que eu diria até que todo dia eu estou disponível no Moodle, por mais que eu não esteja o dia todo, mas eu sempre abro. Então vocês podem sempre se comunicar via Moodle também, tá certo? Como bibliografia, o nosso curso tem aqui sugeridos alguns livros, tá? O que eu achei que seria mais adequado, eu não sei se era o que o Paulo estava usando com vocês, a esse livro do Borges, né? Alberto de Campos Borges, Topografia aplicada à Engenharia Civil, volumes 1 e 2, tá? Inclusive, vocês sabem, eu vou falar ainda, viu, Cindy, como é que estou pretendendo para a gente fazer a forma de avaliação. A, sim, esse livro aqui, era esse livro que vocês estavam usando semestre passado? Esse aqui, ó, Topografia, Alberto de Campos Borges. Vocês sabem me informar? Ok. Mas de qualquer forma, eu vi assim que para o conteúdo, para a ementa da nossa disciplina, e como ele é um livro que está previsto no plano pedagógico do curso, eu creio que vamos utilizá-lo mesmo. Ele foi é até fácil de achar, se vocês procurarem ir para baixar, tá certo? E ele trata de todos esses assuntos que estão previstos na ementa. Então, eu vou me basear muito nesse livro. Então, se vocês tiverem dúvida também, eu vou passando, eu vou tentar sempre passando as páginas, o capítulo de que a gente está tratando em cada uma das aulas, ok? Tanto do volume 1 quanto do volume 2. Porque no volume 2, por exemplo, a gente tem divisão de propriedades, curvas de nível, curvas horizontais de concordância, tá? A gente vai adaptando aqui o volume 1 e o 2 ao conteúdo da disciplina, viu? Não usaram livros, não. Tá. De qualquer forma, eu vou deixar esse livro aqui para que vocês possam consultar também, que é bom ter um material de apoio, além da aula. Caracterização, pronto. Em relação às avaliações, o que eu estava pretendendo é que a gente tivesse. Deixa eu trazer aqui. Ocultar. Topografia. Tá, eu estava planejando que a gente tivesse, no geral, atividades avaliativas e, a princípio, eu estava pensando em duas provas, né? Porque tem que ter uma prova por bimestre. Mas a gente pode adaptar isso aí, por exemplo, ao invés de uma segunda prova, a gente fazer um seminário ou um trabalho um pouco mais, que exija um pouquinho mais, mas que seja mais prático, tá certo? Seminário não, todo mundo prefere prova? Tudo bem, não tem problema, então. Até porque, como são muitos alunos, até se colocar no seminário, a gente vai acabar estendendo muito, e metade da disciplina vai ser só apresentação de seminário. Tá bom, então vamos deixar as provas mesmo, né? Uma prova por etapa, né? Por bimestre. Além disso, eu vou passar sempre umas atividades avaliativas, não vão ser toda semana, talvez a cada 2, 3 aulas vão ter, eu tenho um planejamentozinho ali. Eu não vou saber agora dizer cada uma, mas conforme for tendo a necessidade, por assunto, eu vou passando umas atividades avaliativas, ok?
Então a gente já decidiu, vai ser prova. Então todo mundo concorda com prova. Então a gente faz uma prova por bimestre. Aí mais para frente eu vejo direitinho as aulas que vão ser essas provas. Na verdade, como já é remoto, eu acho que não faz nem muito sentido a gente fazer, talvez assim, numa aula, mas eu passo numa aula para vocês entregarem na outra, tá certo? Então passo numa aula para vocês entregarem até o final do dia. A gente vai conversando um pouquinho melhor sobre isso. Então pronto. Provas, uma por bimestre. Uma por bimestre. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui. A sala do Moodle, os exercícios vão valer nota também. Ah, importante. Eu sou um professor substituto, né? Eu entrei faz pouco tempo no IF e o que eles me passaram, o treinamento que eu tive, é de que essas atividades avaliativas que vão ser passadas, elas valem presença também, tá? Então não deixem de entregar. Vocês têm que participar tanto dos momentos síncronos, que são essas aulas que eu vou estar ministrando online, né? Que eu vou estar apresentando conteúdo, vocês podem tirar dúvida na hora, quanto nós vamos ter também essas atividades que vão valer presença e nota, tá? Isso não quer dizer necessariamente se não entregar vai perder totalmente a presença, porque a gente pode ver uma maneira de recuperação lá no final de reenviar alguns dessas atividades. Aí com isso acaba ganhando a presença também. Beleza, pessoal? Vou tomar como ok. Tem mais um ponto antes de eu mostrar a sala no Moodle para vocês, que é ah, os momentos que eu tenho que dar para vocês, também um momento para que vocês. É um momento de aula de tira dúvidas, né? Tenho que deixar um horário reservado para vocês no contraturno. O que é que vocês acham de ser às sextas-feiras à tarde, de 2 às 5? Alguém? Pode ser, né? Então, a gente teria as aulas normais de manhã nesse horário, e à tarde teria um momento de tira dúvidas, tá? Que eu vou pedir só que eu vou deixar lá direitinho na nossa página no Moodle, mas quando se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem marcar o atendimento, eu vou pedir para vocês enviarem uma mensagem para que eu realmente me prepare para esse momento. Inclusive, podem até falar, já mandar uma mensagem dizendo: Ah, professor, eu queria que a gente marcasse esse atendimento lá na sexta-feira, né? Eu vou entrar 3 horas e o assunto é tal. Eu estou com dúvida em tal assunto. Porque isso aí eu posso até disponibilizar para os outros alunos também, porque esses atendimentos têm que ser gravados para que quem queira tirar dúvida na hora também possa ir participar, tá certo? Então eu vou deixar aqui de 2 às 5 e eu vou colocar lá na página no Moodle depois. Ok? Enquanto isso, então eu vou mostrando aqui para vocês a nossa página no Moodle. Essa página que vocês já devem conhecer, né, do semestre passado, que traz aqui a ementa da disciplina, tem os canais de comunicação, canais oficiais, né, que vai ser o Moodle, que vocês podem enviar aqui no fórum de dúvidas. Como eu disse, eu estou sempre olhando o Moodle, então vocês enviarem aqui alguma coisa, eu vou ver e eu vou responder, tá? Mas vocês podem enviar pelo meu e-mail também, o meu e-mail que vocês podem consultar aqui nos participantes. Eu vou estar aqui em algum lugar. Tá aqui, ó, o meu e-mail. Vocês podem enviar a qualquer momento, que eu sempre olho também todo dia. Então, vou responder vocês. Mas vocês podem entrar no grupo do Telegram também para enviar alguma dúvida, tá certo? Para alguns comunicados mais rápidos.
Aqui na página do Moodle a gente também tem algumas informações importantes sobre orientações para estudo à distância, apresentação da disciplina, planos de atividade da disciplina, o link para as aulas síncronas, que eu já atualizei, né, para a gente usar toda semana, tá certo? Então vocês vão copiar, sempre dê uma olhada no link, se ele não mudou, tá certo? Porque caso eu venha porventura a mudar o link, então sempre fiquem de olho, tá? Mas se eu mudar, eu vou tentar avisar para vocês. E aqui em seguida nós temos os módulos, né? Cada um dos módulos que a gente vai ver na disciplina. Esses são os módulos do semestre passado, né? Que foram ministrados pelo professor Paulo. Sempre tem uma introduçãozinha, o material de apoio eu vou colocando aqui também para cada um dos módulos, as videoaulas gravadas, inclusive a aula de hoje, eu vou colocar também no Moodle, no espaço reservado para isso. Cada módulo tem um fórum de dúvidas do módulo, tem um fórum tem um tópico aqui das atividades avaliativas que eu vou passando conforme elas forem acontecendo, mas eu aviso também vocês, eu coloco elas e mando uma mensagem via Moodle, eu posso mandar também a mensagem via o Telegram, então fiquem sempre de olho, tá certo? Para cada um dos espaços. Aí mais para frente aqui que a gente vai ver os nossos módulos mais novos. Eu vou dar uma atualizada aqui. Então, por hoje, agora eu vou então dar uma breve revisão de alguns conceitos que que vocês devem ter visto semestre passado, que eu acho que são importantes para que refresque a mente de vocês, até porque tem gente que viu isso ano passado, e a gente possa dar então um prosseguimento à disciplina de uma maneira um pouco mais fluida, tá? Eu não lembro agora se eu me apresentei, né? Eu sou o professor Daniel Mota, eu sou engenheiro civil, graduado pela Federal do Ceará e tenho um mestrado também na área de geotecnia pela Federal do Ceará também. Eu faço doutorado também em geotecnia, só que na UNB, ok? Então, até se vocês tiverem alguma dúvida aí sobre geotecnia ou quiserem ajuda com alguma coisa aí, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Então, em relação a essa nossa revisão de hoje, eu tentei trazer aqui, então, alguns pontos que eu acho relevantes do semestre anterior, para que a gente possa dar um segmento da disciplina, tá? Então, o objetivo dessa aula é realmente fazer a revisão e o nivelamento do que vai ser dado na disciplina. Com isso, a gente vai ter só um tópico principal que vai ser dividido em 3 subtópicos, que é sistema de coordenadas, o segundo de medição de distâncias e um terceiro de ângulos horizontais, que vocês falaram que viram aqui mais por cima, né? Viram primeiro o azimuth, mas a gente vai vendo com mais calma depois. Então, em relação a sistemas de coordenadas, a gente sabe que a topografia vai ser uma ciência aí que vai estudar as localizações dos terrenos, os acidentes geográficos, nivelamento de terrenos, posicionamento de pontos, e ela trabalha em áreas relativamente pequenas, né? Ou seja, o que é uma área relativamente pequena? É aquela em que, quando a gente fizer as medições, a gente não vai ter uma distorção relevante devido ao formato da Terra, né? Devido à curvatura da Terra. Quando isso ocorre, aí seria objeto de estudo da geodésia, por exemplo, tá? Então, tendo isso em vista, é necessário que a gente utilize, então, um sistema de coordenadas unificados, para, independente da pessoa que estiver levantando, que todo mundo possa entender e possa se referenciar à localização daquele terreno e saber exatamente o que está acontecendo, né? A posição dele, rotação. Em termos de sistemas de coordenadas, eu posso trazer, então, 2 sistemas que seriam sistemas de coordenadas cartesianas, né, que a gente trata basicamente a Terra como um
plano cartesiano, apesar de que a gente sabe que o formato da Terra não é nem uma esfera perfeita, nem uma elipse perfeita, ela é, na verdade, um geóide, né? Um objeto assim estelar que tem uma forma assim meio de uma pedra, né? Mas para simplificação, esses sistemas de coordenadas cartesianas eles vão trazer a Terra como um plano, né? Como se estivesse cortando e abrindo esse plano, tá? Então, nós temos as coordenadas cartesianas e as coordenadas esféricas. No caso, eu vou focar um pouco mais nas coordenadas cartesianas, porque acaba sendo o que a gente mais usa, né? Principalmente essas coordenadas geográficas e coordenadas UTM, que é da Universal Transversa de Mercator. As coordenadas geográficas, então, elas são dadas a partir de dois pontos de referência, a linha do Equador e o meridiano de Greenwich. A linha do Equador, que a gente conhece aqui, né, que cruza o Brasil ali no Amapá, né, e inclusive ele corta lá o estádio da capital, é dividido no hemisfério norte e no hemisfério sul, né, isso é uma curiosidade. E temos o meridiano de Greenwich, tratado como o ponto central aqui da Terra também. Essas coordenadas geográficas, então, elas são dadas a partir da combinação da distância de determinado ponto a essas linhas imaginárias, né, a linha do Equador e o meridiano de Greenwich, e é, na verdade, uma distância dada em graus, minutos e segundos, né? E também dos pontos cardeais, do norte, sul, leste e oeste. Aqui do inglês, né? North, South, East and West. Por isso NS é W, ou então L, O, né? Então, como é um sistema internacional também, né, é comum se utilizar essa nomenclatura em inglês, do E e do W. E então, como é que a gente sabe essas distâncias? Então, a gente vai ter a latitude e a longitude, que vocês já viram no semestre passado. A latitude, que seria essa distância de determinado ponto à linha do Equador. Latitude, né? Eu geralmente tento associar, como eu aprendi pela primeira vez, que olhando o mapa, ela parece a altura, a altitude. Então, latitude, altitude, então seria essa distância aqui vertical, da linha do Equador até o ponto. A longitude, por sua vez, ela é essa distância, novamente dada em graus, minutos, segundos, do ponto até o meridiano de Greenwich. Para latitude, nós vamos ter essa distância variando de 0 a 90, né? Ou seja, ela vem daqui, aqui nós vamos ter o 0, e ela vem até aqui, quando a gente vai chegar nos 90. Aqui também 0, 0, 0, 0 passando até os 90. Enquanto que a longitude ela vai variar de 0 até 180, bem aqui. Ok? Outro tipo de coordenadas são as coordenadas cartesianas do tipo UTM, né, que é a Universal Transversa de Mercator. Essa, por sinal, é um tipo de coordenadas que a gente acaba utilizando mais na topografia durante os levantamentos planimétricos, né, planialtimétricos, porque ela facilita a gente colocar cada um dos pontos nas suas localizações, tá? No caso de uma poligonal, de um levantamento topográfico. Então, nesse sistema, essa superfície da Terra aqui, ela é dividida em vários fusos, né? Inclusive os fusos horários estão relacionados a isso também. Como a gente vê cada uma dessas linhas aqui, ela está dividindo a Terra em uma porção de um fuso. Então, para coordenar do TM, a gente vai dividir a Terra em 60 seções compreendidas entre esses meridianos, nessas linhas imaginárias, a cada 3 graus. Isso de forma a fechar os 180 graus, né, que a gente viu lá da longitude. Então, a gente vai ter essas diversas seções e a partir delas a gente vai ter a coordenada
dos pontos internos a cada uma dessas seções. E como é que a gente vai fazer isso, então? A coordenada de determinado ponto, ela vai ser dada, então, pelas distâncias aos eixos, né? Que a gente vai ter um eixo imaginário passando no centro do fuso, na vertical, e no centro do fuso na horizontal. Então, a gente vai pegar essas distâncias e vai falar em que fuso que ele está contido, tá certo? Então, essa linha central que passa na horizontal vai ser a linha do Equador. A linha de centro do fuso ela vai variar, né? De acordo com os meridianos. Até agora tá tudo ok? Tô vendo aqui vocês comentando. Tá tudo ok agora? Se tiver alguma dúvida, vocês podem interromper, viu? Beleza. Então, essas distâncias dentro desses fusos, elas são dadas da seguinte maneira, né? A gente vai ter uma distância na vertical, né? A partir da linha do Equador para cima, no norte, a gente vai ter ela variando de 0 a 10 mil, né? Aqui eu coloquei pontos intermediários, mas ela vai variando continuamente até os 10 mil no Polo Norte. E no Hemisfério Sul, ela já começa em 10 mil na linha do Equador e vai reduzindo até 0 no Polo Sul, tá? Então, um ponto aqui, por exemplo, eu vou colocar bem aqui no meio, bem no 5 mil. Ela vai ter, então, essa distância aqui de 5 mil da linha do Equador, tá? Essa distância vertical aqui, tá? Se tivesse lá no Polo Norte, seria 10 mil. Já para a distância aqui em relação ao centro do fuso, né, a distância horizontal, a gente vai ter um valor mínimo de menos 100 mil metros até 700 mil metros, onde 500 mil metros vai ser o centro do fuso, tá? Então, essa distância vai sendo dada assim. Uma coordenada, por exemplo, pode ser do fuso X, dizendo que essa distância em X aqui vai ser, por exemplo, 200 mil metros, e a distância em Y, por exemplo, 2 milhões e 500 mil metros, né? Isso aqui pode ser dado tanto em metros quanto em quilômetros, ok? A facilidade da gente trabalhar aqui com metros é que para o levantamento aqui acaba ficando mais fácil a gente calcular essa. A gente tem aqui, sabe, a distância entre um ponto e outro em metros, a gente consegue pegar a coordenada desse outro ponto só somando essa distância horizontal e vertical. Ok, até agora? Tá. Tratando então da medição das distâncias, como vocês já devem ter visto, né, a gente tem alguns métodos diferentes para a medição das distâncias. Nós temos métodos diretos e métodos indiretos. Os métodos indiretos são todos aqueles que vão trazer a distância a partir de relações trigonométricas, né? Não tem uma medida efetiva da distância, a gente pega ela indiretamente, por isso que esse nome método direto, enquanto que os métodos diretos, eles podem ser feitos, no geral vão ser feitos, né, com equipamentos, né, com ferramentas que vão nos dar diretamente a distância entre os pontos. A gente pode citar, então, os métodos que são chamados de percorrendo a linha, como, por exemplo, aqueles que utilizam de trenas, corrente, de agrimensor, é que a gente realmente vai passar uma linha entre dois pontos, né? Vou pegar a trena, esticar ela de um ponto a outro e medir essa distância diretamente. Lembrando até que com a distância, com a trena, com a fita, principalmente com a fita, a gente tem um efeito da catenária, né? Que para distâncias muito grandes, por mais que a gente tente esticar uma fita, ela vai ter sempre uma curvatura que vai influenciar na medida. Tá? Isso é uma correção que deve ser feita quando são utilizados esses métodos com essas ferramentas mais simples. Nós temos também métodos diretos que utilizam de aparelhos, que hoje em dia são os métodos mais utilizados, né?
que são os que utilizam a taquiometria. Aqui a gente pode citar os teodolitos, por exemplo, as estações totais, a estação total, por sinal, que ela é até mais moderna. As mais modernas, elas conseguem medir diretamente, você apenas posiciona ela em cima de um ponto, mira para o ponto que você quer medir a distância, né? Ela tem uma mirazinha, ela envia um laserzinho que vai e volta e diz qual é essa distância aqui, a partir do tempo de resposta, comprimento de onda, toda uma questão física que tem por trás desse funcionamento. Tá. Então, a medição das distâncias horizontais é até algo mais tranquilo, né? É algo até mais corriqueiro, até na medição de obra, quando a gente pega uma trena e vai medir um ambiente, ou então para topografia realmente usando um teodolito, usando uma estação total. E tratando-se então dos ângulos horizontais. Quem são os ângulos horizontais? Os primeiros que são importantes da gente conhecer. Primeiramente, a gente tem que definir os ângulos horizontais em relação a um ponto de referência. Quem vai ser esse ponto de referência, então? Nós temos duas direções que vão ser bastante parecidas, que é o norte verdadeiro, ou geográfico, e o norte magnético, né? O norte verdadeiro é aquele em que a gente vê no mapa, né? Que a gente considera lá o polo norte, o polo sul, e traz essa direção, que seria o norte geográfico, o verdadeiro. E o norte magnético, ele está associado com o campo magnético da Terra, que vai fazer, que vai utilizar, por exemplo, é aquele que as bússolas utilizam para sua orientação, né? Esse eixo magnético é diferente do eixo geográfico, do norte geográfico aqui que a gente está acostumado. Então, para o levantamento então dos nossos ângulos que são importantes, que seriam azimuth e o rumo, a gente vai utilizar algum desses referenciais, tanto o norte geográfico quanto o magnético, para fazer esse levantamento, tá? E quem vai ser o azimuth, então? O azimuth, ele vai ser um ângulo horizontal entre o alinhamento da medição aqui da nossa poligonal, por exemplo, e o norte, que pode ser o geográfico ou o magnético, né? Aqui no caso, eu trouxe um exemplo de um norte magnético, tá? Esse ângulo ele vai variar de 0 até 360 e ele é a principal referência quando a gente começa um levantamento topográfico, porque a partir dele que vai sair realmente o posicionamento desses pontos, né? O posicionamento dos ângulos seguintes, porque se eu medir esse ângulo de maneira errônea, eu posso, por exemplo, ter essa poligonal se comportando de outra maneira. E esse levantamento vai ser totalmente diferente do levantamento que deveria ter sido feito. Então, ele tem um impacto muito grande e um impacto cumulativo quando a gente fala de um levantamento topográfico. Então, a gente tem que ter sempre bastante atenção na medição desses ângulos, tá? Então, oi, alguém mandou uma mensagem? É porque no método direto, quando você fala da métrica e tudo mais, você acabou mencionando um conceito chamado métrica. Não, Da catenária, eu não sei o catenária. que significa. Ah, tá. Então, a catenária, deixa eu só apagar aqui para a gente ter um pouquinho mais de espaço. A catenária é justamente. Vocês já tentaram esticar algum fio muito grande? Eu não sei se vocês já fizeram isso em algum momento da vida. Se a gente pegar um fio muito grande e tentar esticar, isso aqui a gente está vendo na vertical, como se fossem duas pessoas aqui, tá? Duas pessoas, e elas vão tentar esticar um fio entre elas, com distância muito grande. Vamos colocar, por exemplo, 20 metros. É uma distância grande para você esticar um fio. O que é que acontece? Por mais que você coloque muita força, esse fio ele sempre vai ter uma curvatura que você não vai conseguir deixar de ter. A catenária, então, ela vai ser esse movimento aqui, né? Essa distância horizontal, ou essa distância aqui vertical entre a linha imaginária que uniria
de maneira reta esses dois pontos e esse comportamento real que está sendo aqui curvado, tá? Deu para entender? E esse comportamento real, ele se deve... Por quê? Por que que ele tem essa curvatura mesmo sendo esticado? Isso é porque, primeiro, a gente não consegue colocar força suficiente no material e se a gente conseguisse colocar força suficiente, ele ia quebrar, né? Aí a gravidade mesmo que faz isso. É basicamente a gravidade que faz isso. Tá certo? Deu para entender? Posso continuar? Então, vou continuando aqui. Tá? Então, aqui nesse exemplo, eu coloquei aqui um norte magnético para a gente tomar como base e uma poligonal. O que é que vai ser cada um desses azimutes, né? O azimute desse alinhamento AB, que vai dar a direção em que esse alinhamento AB percorre, né? E quando a gente fala AB, a gente entende que o ponto inicial A e o final B, esse alinhamento aqui, o azimute vai ser dado entre esse norte magnético e esse alinhamento. Então, é esse ângulo aqui, que está marcado, o azimute de AB. No caso, se a gente tivesse... Agora, eu vou aqui para o alinhamento EF. O alinhamento EF, aqui sendo o norte magnético, ele vai ser do E para o F, né? Então, ele vai vir do norte magnético até chegar aqui no alinhamento, né? Na direção. E essa direção é importante porque se você fizer o azimute do alinhamento FE, ele vai ser o contrário, né? Então, se eu estou partindo daqui para cá, então, quando ele fizer esse azimute, ele já vai bater bem aqui. Tá certo? E existe uma relação entre esses azimutes. O azimute do alinhamento EF com o alinhamento FE, tá? Eu não sei se vocês já chegaram a ver essa relação. Já chegaram a ver essa relação? Se A ninguém... relação é que a soma dá 180 graus? Na verdade, é que a gente vai ver que sempre que a soma ou a diferença deles vai dar 180 graus, né? A depender do quadrante em que eles se encontram. Tá? Vocês chegaram a ver isso, né? Eu creio que sim. Eu acho que eu tô lembrado. E transversalmente eles são iguais, né? Transversalmente são iguais? Como assim, transversalmente? Onde o senhor marcou IFE, o azimuth, ele vai ser igual ao... Onde é que tá ali o ponto E, na parte inferior? Ele vai ser exatamente isso aqui, ó. Esse azimuth do FE vai ser esse mesmo ângulo aqui, né? Que é uma semelhança pelas linhas paralelas, né? Que a gente faz. Isso aí. Pronto, Sim, sim. exatamente. Então, pronto. Esse é o azimuth. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre isso, vocês podem mandar aí no chat também, que próxima aula eu posso trazer um pouquinho mais, voltar um pouquinho mais nisso aqui e deixar mais explicado, tá? Mas por hora eu vou continuando aqui, porque daqui a pouco a nossa aula já termina, né? Então, outro ângulo muito importante para a gente é o rumo. O rumo é que ele vai se referir ao ângulo dado pelo alinhamento, né? Novamente, a gente tem os alinhamentos aqui da poligonal e as direções norte e sul. Esses ângulos, eles podem ser dados tanto no sentido horário como anti-horário, então isso acaba sendo um pouco confuso, eu sei. Por isso que uma recomendação que eu dou, que é o que eu sempre faço, é desenhar. Quando eu desenho, eu sempre acho melhor de visualizar isso. Tá? Então, como ele é dado ou quanto ao alinhamento norte, quanto ao alinhamento sul, né? Ele vai ser dividido nos 4 quadrantes e ele vai variar de 0 a 90, que 0 a 90 é justamente um desses quadrantes, né? 90 graus. Cada um desses quadrantes de 90 graus, juntando os 4, dá os 360, que é a circunferência.
tá? Então, para a gente indicar um rumo, a gente vai também pegar a direção aqui, por exemplo, do norte magnético e vai trazer aqui do norte magnético até o alinhamento. Se a gente prestar atenção aqui, quando ele está nesse primeiro quadrante, o rumo, que também tem que indicar o quadrante, né, o quadrante noroeste, o rumo no primeiro quadrante vai ser igual ao azimuth no primeiro quadrante, né? Isso vai ser exatamente igual a isso. Já quando a gente vem para o segundo quadrante, a gente tem outra relação, que vocês devem ter visto também. A gente tem aqui o norte magnético no alinhamento norte-sul. No caso, como ele tem que ser menor... Oi? Alguém vai falar? Alguém está com fome e quer merendar. Tá. Já, viu? Então, aqui no alinhamento aqui que está no terceiro quadrante, como ele tem que ser menor do que 90 graus, a gente vê que ele tem que ser esse alinhamento aqui do sul, do sudeste, né? Então ele vai estar aqui e vai ter uma relação de que o azimuth entre ele e o azimuth, tá? Da mesma maneira que a gente viu lá dos azimuths em direções opostas. E por aí vai, tá? Como eu tô vendo aí que o pessoal já está cansado, eu acho que o rumo não tem muita diferença, né? Eu posso focar um pouquinho mais nisso na próxima aula, tá? A gente já começa, então, vendo especificamente o rumo, porque vocês falaram que viram mais o azimuth, né? Para a gente já ir partindo para frente, ok? Dúvidas? Eu não tenho nenhuma, professor. Então, se ninguém tem nenhuma dúvida, a nossa aula vai terminar por aqui, né? Esse assunto vai estar lá no livro, como é uma revisão, ele vai estar em alguns capítulos, né? Por exemplo, se a gente trouxer aqui, deixa eu abrir o volume 1. Eu vou ver aqui como é que eu disponibilizo esse livro para vocês, né? Cadê os assuntos? Conteúdo. Então, a questão de coordenadas, rumos e azimuths está aqui, a partir da página 35, né? Levantamento utilizando medições de distância, tem aqui, deixa eu ver se é no livro 2. Medidas indiretas de distância, por exemplo, né? Isso aqui tem nesse livro. Isso é medição de distância aqui, ó, métodos de medição de distância horizontais. A revisão dele está aqui a partir da página 13. É bem curtinha, de 13 até a 24. Tá? Eu vou disponibilizar isso aqui para vocês darem uma olhada também. Se não achou o link para entrar no Telegram, será que eu não coloquei na página do Moodle ainda? Não, acho que eu não coloquei mesmo. Tá, gente. É por isso que ninguém entrou no grupo. Tá, eu vou disponibilizar para vocês, viu? Eu vou colocar lá no Moodle. Assim que terminar a aula, eu vou almoçar também, porque tá todo mundo morrendo de fome, né? Aí depois do almoço eu já coloco o material e coloco o link também para entrar no grupo do Telegram. Ok, aí deixa eu voltar aqui. Então, vocês podem dar uma olhada lá no livro para dar uma revisada nesse conteúdo também. Ok? E por hoje é só. Deixa eu parar de gravar aqui. Calma, jovem, eu vou fazer a chamada. Deixa eu só parar aqui a apresentação e parar a gravação.